Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Uma bênção estar com vocês novamente para partilharmos mais uma palavra na Terça Top. Nós temos compartilhado nesses últimos encontros nossos um tema muito importante que eu introduzi lá com a pergunta sobre o que é mais importante. Lembra-se, né? Quando nós iniciamos essa temática. E o que é mais importante para a vida cristã? A oração ou a palavra? Qual dos dois, a qual das duas tarefas eu devo me dedicar mais intensamente para ver a mão de Deus operando em minha vida e ministrando em minha vida de acordo com a sua vontade? Com qual das duas, a oração ou a palavra, a graça, a glória e a presença do Senhor vai se manifestar mais intensamente na minha vida? Com qual das duas eu posso, de maneira mais intensa, refletir a imagem do Senhor Jesus através da minha vida? E a resposta que eu dei naquela ocasião, e repito agora, é que é como perguntar a um pássaro com qual das asas ele voa melhor. É necessário que ele tenha as duas asas funcionando perfeitamente para que o seu voo seja perfeito. Qualquer deficiência numa das asas, o voo já não vai ser perfeito. E se uma delas, por acaso, não voar, não se movimentar adequadamente ou minimamente, então o voo será impossível. Assim também a vida cristã, a vida do homem e da mulher de Deus em todos os aspectos da existência, eles precisam dessas manifestações, tanto da vida de oração quanto da vida na palavra do Senhor. E a pergunta que muitas vezes nós fazemos, por que isso é necessário, né? Por que nós não podemos viver sem isso? E claro, com certeza nós podemos viver sem isso. É possível ser crente sem a palavra e sem a oração? Sem dúvida que é. A salvação é pela graça e não por aquilo que nós podemos realizar, né? Se eu transformo a leitura da Bíblia e a oração em obras por meio das quais eu vou alcançar a salvação, ou Deus vai se agradar de mim para me receber na sua casa eterna naquele dia, claro que isto não faz o menor sentido. Então eu vou passar a minha vida sem a palavra de Deus e sem a oração. É claro que isso pode acontecer, mas a sua vida e a minha, se isso acontecer, elas serão destituídas de significados profundos no reino de Deus e na nossa vida cotidiana. Eu e você deixaremos de viver, entender, praticar o reino de Deus no nosso meio, sem esse exercício constante da palavra e da oração. E quanto mais intenso, profundo, sincero forem estas práticas em minha vida, mais intensamente o reino de Deus, a presença do Senhor e do seu Espírito Santo vão atuar fortemente em minha vida. Se eu quero ser útil ao reino de Deus na terra, eu não posso prescindir da sua palavra e da minha vida de oração e de comunhão com o Senhor e com o seu Espírito Santo. São dois elementos essenciais para voar. E voar aqui significa viver toda a dimensão da vida cristã na terra. Então você pode ficar assentado no ninho a sua vida inteira, até que o Senhor Jesus venha para buscar você. Mas com certeza será uma vida sem dinamismo espiritual, será uma vida sem graça, será uma vida sem as percepções do que poderia ter sido realizado na terra através da vida desta pessoa. Então é muito essencial que, conhecendo a vontade de Deus e orando, nós vamos servir de maneira poderosa. A palavra de Deus, ela é útil porque nela estão todas as instruções, orientações, ensinos e, acima de tudo, estão todas as promessas de Deus. Eu mencionei numa das terças tops que a manifestação da palavra de Deus se dá por meio das suas promessas. A palavra de Deus nada mais é do que aquilo que ele fala.
E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1 que no passado ele falou pelos profetas, mas agora ele falou por meio do seu Filho. Então, olhar para a palavra de Deus como livro, como texto escrito, ele não tem serventia nenhuma para nós, né? Porque a letra, como letra, ela não produz transformação na vida de ninguém. Então é necessário que haja, como eu mencionei, a revelação, o entendimento da palavra de Deus como promessa, como algo vivo na vida de cada um de nós. Portanto, leia, medite na palavra de Deus como a fala do Senhor por meio de Jesus até você. Quando você abre a Bíblia e tem esse texto bíblico diante de você, você precisa entender que não tem um texto escrito simplesmente. Você tem a palavra viva do Senhor diante de você que quer saltar do texto bíblico para você, né? Que quer sair das páginas da Bíblia e fazer parte da sua vida. E para isso é necessário então que a gente ore, porque eu disse também em outra terça top que é a oração, o meio por meio do qual o Senhor vivifica a sua palavra, ou seja, a vida abundante que existe nas promessas de Deus para a vida das pessoas, elas se manifestam por meio do exercício da vivificação da palavra de Deus na gente. A palavra de Deus é viva por si só. Ela não precisa de nada para ser viva, ela é viva. Mas para ser vivificada dentro de nós necessitamos do ministério de oração e de intercessão de uns para com os outros. E depois disso nós começamos a conversar um pouco sobre o papel e o lugar da oração, né, na vida cristã e nessa vivificação da palavra de Deus. Aí eu mencionei que nós precisamos discernir sempre que a palavra de Deus, quando ela é pregada, quando ela é anunciada, nós a entendemos como logos, quando eu fiz essa distinção, né? Logos, no Novo Testamento, que é a tradução da expressão palavra, né? Logos é a palavra de Deus, viva e poderosa, que é pregada, que é anunciada, como eu estou fazendo a você agora, por meio desta transmissão, deste vídeo. Mas existe uma outra expressão no Novo Testamento chamada rema, que eu interpretei, né, junto com outros irmãos, como o processo de vivificação da palavra. Então, este logos, quando é pregado, ele precisa ser vivificado. Então, todo pregador da palavra, todo crente sincero, todo aquele que transmite a palavra de Deus a outros, ele precisa desenvolver esse ministério da oração e da intercessão a favor daqueles sobre quem nós estamos pregando e anunciando a palavra. Então, se você tem um discípulo, uma discípula, e prega a palavra de Deus para ela, ensina a palavra de Deus para ela, precisa ser acompanhado de oração, para que o Logos seja vivificado, transformado em rema na vida da pessoa, e ela então recebe aquilo, salta da Bíblia para a vida dela. Então nós precisamos orar. Se você prega para o seu amigo, seu colega de trabalho, você precisa orar por ele. Se você vive o Evangelho dentro da sua casa e quer que seu esposo, sua esposa, seus filhos ou seus pais recebam a Cristo, tenham a sua vida transformada, é necessário que aquilo que você exercita, que você pratica, em termos de palavra, de atitudes com a pessoa, seja movida, carregada com oração. A oração é necessária para que haja avivamento. Você, se ler sobre a história da igreja, a história dos avivamentos, você vai descobrir que aonde aconteceu o avivamento, ali havia um povo orando, haviam líderes orando, ali haviam pessoas aos pés do Senhor Jesus, né? Por quê? Porque o Senhor Jesus quer que a gente fique orando para Ele poder fazer alguma coisa? Não, é que Ele estabeleceu que a vivificação da sua palavra, a manifestação do seu poder se dá por meio
desta arma, desta chave espiritual que nós chamamos, e a Bíblia chama de oração. Então, irmão, fique, por favor, convencido, em nome do Senhor Jesus, da necessidade de manifestar o poder de Deus na vida das pessoas por meio da oração. E foi quando falei sobre isso que eu fiz a distinção entre autoridade e poder, quando eu disse que eram as duas faces da mesma moeda. Todo crente, por ser crente, ao deixar o reino das trevas e ser transportado para o reino do Filho do seu amor, como está em Colossenses, ele recebe autoridade para curar enfermos, para transformar realidades, para expulsar demônios, para operar os dons do Espírito Santo. Ele recebe essa autoridade. Todo crente tem essa autoridade. Mas apenas por meio do mover do Espírito Santo na vida do crente, pelo enchimento do Espírito Santo, é que o poder se manifesta na vida dele. Então, o poder é a capacidade de exercitar essa autoridade de maneira prática. Todo crente tem essa autoridade, vamos dizer assim, de maneira teórica, Foi dada a ele institucionalmente no reino de Deus. Mas ela vai se manifestar por meio da ação do poder, Quando você tem autoridade para expulsar o demônio. Mas ele vai obedecer mediante o poder do Espírito Santo. Você tem autoridade para ordenar que uma enfermidade saia da vida de alguém, mas ela só vai sair por meio da manifestação do poder de Deus sobre esta enfermidade. Você tem autoridade para mudar situações na vida de pessoas, mas essa autoridade só se manifestará por meio do poder. E este poder, ele é aplicado, ele é desenvolvido por meio de um exercício, um ministério de oração intenso da igreja. Você não vai conhecer nenhuma igreja que avançou, que conquistou, que transformou a sua geração, a sua cidade, se não for um povo de oração intensa, onde o Espírito Santo pode governar a vida das pessoas. Muitos pensam que o Espírito Santo nos governa pelo simples fato de sermos crentes, e isto não é verdade. A oração é uma forma também de nós entregarmos, nos rendermos ao Senhor completamente, para que Ele exercite esta autoridade dele em nós e através de nós na vida de outras pessoas. Então eu da última vez falei um pouco sobre este papel e lugar da oração, Então, se nós olharmos para a palavra de Deus, irmãos, nós vamos perceber que a oração ela tem diversas manifestações, que eu gostaria de compartilhar um pouco delas ao longo destas terças tops que me for permitido aqui, Por exemplo, eu vou dar a você alguns exemplos do que nós vamos tratar, e vou pincelar rapidamente nessa terça top de hoje, Nós vamos tratar da oração como serviço ao outro, oração como intercessão. Intercessão é serviço que eu presto a outra pessoa. Quando eu estou praticando a oração de intercessão, eu estou me colocando no lugar de outra pessoa para orar por ela, a favor dela. E no sentido mais restrito e profundo, eu estou orando no lugar dela. Então a oração ela se manifesta também como serviço a outra pessoa. Todas as pessoas que dizem assim, eu amo de coração fulano e beltrano, falando como crente, ele com certeza ora por essa pessoa. Todas as pessoas que nós amamos, ou que dizemos amar, elas precisam ser, em maior ou menor medida, dependendo das prioridades, na verdade, elas precisam ser agentes das nossas orações, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Há uma outra manifestação também da oração, que é oração como comunhão, oração como lugar de encontro com o Senhor, oração como lugar de intimidade, oração como
como lugar de descanso, como lugar de paz. Oração como possibilidade de se aconchegar ao colo do Senhor, como diz o salmista, como criança desmamada no colo da sua mãe, saciada porque acabou de mamar e está tranquila e dorme. Assim é minha alma na presença de Deus. Então existe essa dimensão da oração como lugar de descanso, como uma possibilidade de ter um relacionamento profundo de Deus como Pai. Se quisermos usar a figura da esposa, da noiva como esposa, um lugar seguro de nos encontrarmos com Deus como nosso esposo, como aquele que cuida, que protege, que nos ampara. Quando a gente está descansando nele, a Bíblia nos chama muito, muito para descansar no Senhor. E a gente descansa numa atitude de fé que vem por meio da oração. Felizes os que também aprendem essa arte de, na oração, descansar no Senhor. Nós queremos conversar um pouco mais do que a Bíblia ensina sobre isso. Quero também compartilhar com vocês aí nessa terça top um pouco sobre a oração como louvor, a oração como ações de graça. Há uma declaração no coração da gente de Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A Bíblia diz que será salvo aquele que confessar a Jesus. E confessar o Senhor Jesus não é apenas uma atitude que nós temos diante do mundo, diante de Satanás ou diante do pecado, reconhecendo a Ele como Senhor. Mas é também uma atitude de gratidão. E essa gratidão a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez por nós se manifesta na forma de louvor, na forma de ações de graça. O louvor pelo louvor e as ações de graças, simplesmente pelas ações de graça, elas não fazem sentido no coração do crente, nem mesmo se apresenta diante do altar de Deus, se não for objeto de alguma atitude do coração da gente. E eu penso que a melhor atitude que nós podemos expressar para louvar o Senhor e para encher a casa dele com ações de graça, como ensina o livro aos Tessalonicenses, é a gratidão. Ser grato, como diz a Bíblia, por tão grande salvação. Ser grato por ter sido resgatado de um mundo de trevas, ter sido resgatado do pecado, ter sido removido do livro da condenação e ter sido posto no livro da salvação. Isso tem um valor imensurável, que o coração que compreende isso vai louvá-lo e bendizê-lo constantemente. A eternidade é pouco para nós expressarmos nossa gratidão e nosso louvor a Deus por tão grande salvação. É muito triste, até preocupante ver irmãos e irmãs que não têm mais gratidão a Deus, alegria no coração por terem sido salvos e desprezam até mesmo a sua salvação e vivem de maneira despreocupada, até mundana, no seu comportamento, no seu jeito de ser, e não dão mais graças a Deus por tão grande e maravilhosa salvação que foi realizada na cruz. A oração, ela também se manifesta como ações de graça, como louvor e como resultado da gratidão que a gente tem no coração. Nós vamos falar mais sobre isso. Quero compartilhar com você também e falar com você sobre a oração como um desabafo. A oração como desabafo do coração. Você sabia que existe a oração do desabafo? A Bíblia ensina sobre isso. A Bíblia chama de derramar o coração. Derramar o coração. A Ana, quando está orando lá no templo, em 1 Samuel, e ela está clamando a Deus pela vida dela e por um filho, a Bíblia diz que ela mesma diz que estava derramando o coração dela diante do Senhor. Então a gente derrama o coração, existe essa oração de derramar o coração, que é aquilo que o apóstolo Paulo
O apóstolo Pedro fala em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, quando ele diz que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então existe a oração do desabafo, a oração do abrir o coração, a oração de botar para fora o que está preocupando, de falar sobre ele, sobre as preocupações. O apóstolo Paulo ensina aos filipenses que nós devemos falar para Deus todas as nossas preocupações, né? O Senhor Jesus disse para a gente não andar ansioso por coisa alguma. Então é necessário que a gente lance toda a nossa ansiedade sobre o Senhor. Então existe essa dimensão da oração, de que é arregaçar o coração, falar das chateações, das preocupações, das visões que se tem, do que se está passando, de chorar na presença de Deus. Existem orações para a gente chorar na presença de Deus, pastor? Existem, irmãos. Existe. Deus chamou a gente para abrir o coração diante dele e de usar os nossos argumentos quando o coração está apertado. Em Isaías, ele chegou a dizer: me apresente os seus argumentos, vem aqui face a face diante de mim e fale o que você precisa falar. Mesmo que a gente fale até de maneira distorcida e diga coisas impensadas. Pastor, eu posso até falar coisas impensadas para o Senhor? Pode. O salmista, no Salmo 119, ele chegou a dizer assim uma vez: Senhor, me perdoe aquilo que eu conversei outro dia com o Senhor. Eu falei aquelas bobagens todas porque eu estava muito ansioso, eu estava muito desgastado, desse jeito que eu estava. Por isso o Senhor me perdoe as coisas que eu disse lá. Olha que coisa bacana, que coisa fantástica, que a oração pode ser um lugar de desabafo, de abrir o coração para Deus. Nós queremos falar mais sobre isso. Muitos crentes estão precisando aprender a abrir o seu coração para o Senhor. Eu não desprezo, nem considero que psicólogos, terapeutas e aconselhamento pastoral são coisas secundárias, sem importância. Não, eu considero isso muito importante. E considero acompanhamento terapêutico também muito importante, não há a menor dúvida. Mas eu queria dizer para você que acima de um pastor, acima de um discipulador, acima de um psicólogo, de um psiquiatra, Deus é um verdadeiro amigo, por meio do seu Filho Jesus. O Espírito Santo, a Bíblia diz que é um verdadeiro consolador, irmão. E se a gente abre o coração, esgaça o coração para Ele, Ele faz maravilhas na nossa vida. Muitas coisas são saradas e curadas dentro da gente quando a gente entende que o nosso Pai é nosso amigo, que o Senhor Jesus é nosso amigo, que o Espírito Santo é nosso amigo e consolador, e que nós podemos abrir o nosso coração para Ele, sem precisar escolher palavras, dizer as coisas do jeito que elas vêm no coração, do jeito que elas estão na nossa mente, com todas as ansiedades, preocupações, às vezes até raivas, frustrações, medos. Para o Senhor a gente pode fazer isso, porque depois que a gente faz isso, diz lá em Filipenses, no capítulo 3, ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Quando a gente faz isso, a paz de Deus, que paz maravilhosa, aquieta o nosso coração e traz alegria para dentro da gente de volta. A paz de Deus, aquela que o Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Olha que coisa maravilhosa. Existe a oração do desabafo. Felizes os crentes que aprendem a desabafar com o Senhor. Eles são curados, eles são restaurados. Os irmãos sabem, eu tive meses de depressão, há uns 20 e poucos anos atrás. E o Senhor me curou no desabafo. Eu passava horas na presença de Deus, chorando e desabafando, abrindo meu coração angustiado para Ele.
e ele o curou. Bendito é o nome do Senhor Jesus. De vez em quando eu volto lá para o lugar do desabafo, para ser sustentado e curado por ele. Lugar de amor, onde ele lança fora todo o medo. Coisa tremenda que você pode experimentar com o seu Deus. Existe a oração do desabafo. Aleluia. Quero compartilhar com você também a oração como resistência. Oração como resistência, pastor? É, oração como resistência. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Está lá em Tiago, capítulo 4, no versículo 7, em 1 Pedro, no versículo 5, versículo 8 e 9, ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Resisti-lhes. Paulo, Pedro e Tiago falam de maneira unânime, dizendo que devemos resistir ao diabo. Como é que a gente resiste, irmão? Colocando 2 luvas de boxe, ou conhecendo regras de MMA, para dar um mata-leão no falso leão, que é o diabo? Não. Como seria simples se nós pudéssemos esbofetear o Satanás e jogá-lo ao solo. Mas não podemos fazer isso com armas humanas. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que as armas da nossa milícia não são humanas, não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir todo tipo de artimanha da mente, artimanha do mundo e artimanhas do diabo. Então, resistir ao diabo é também um exercício praticado na oração, que nós queremos aprender com a palavra de Deus. Como é que nós podemos praticar isso intensamente? Se você ler, por exemplo, em Mateus, no capítulo 4, e Lucas, também no capítulo 4, você vai ver o Senhor Jesus resistindo a Satanás. Ele estava num tempo de oração. Ele estava no deserto, há 40 dias orando. Foi num ambiente de oração que o Senhor Jesus resistiu a Satanás e venceu. Numa outra ocasião, o Pedro chegou para o Senhor Jesus e disse: Senhor, o Senhor não vai morrer, nada disso vai lhe acontecer, pare de falar essas coisas. E Jesus entendeu bem que era uma ação do diabo contra ele e disse: arreda, Satanás, passa para trás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. E ali ele resistiu ao diabo. Então nós queremos aprender a resistir ao diabo com a palavra de Deus por meio da oração. Vida de oração é também resistência ao diabo. Então veja quantos elementos importantes nós podemos aprender na palavra de Deus sobre a oração. E nós queremos tratar um pouquinho disso com vocês aí nas terças tops, para a gente conhecer mais profundamente e intensamente o lugar que o Senhor deu para nós na oração e o lugar que a oração deve ter no lugar do crente. Eu disse no começo dessa mensagem e outras mensagens que a autoridade do crente, ela é impulsionada, ela é vivificada pela manifestação do poder de Deus mediante o Espírito Santo. E este poder, ele se manifesta por meio de uma vida intensa de oração. Então, a oração é um instrumento poderoso que vivifica todo o ensino da palavra de Deus e tudo que nós praticarmos da palavra do Senhor e vivenciando isso na oração, nós seremos plenamente vitoriosos, como está escrito em Romanos, do capítulo 8, quando o apóstolo Paulo diz que nós, em Cristo, somos mais que vencedores. Os mais que vencedores são aqueles que entendem que devem e precisam voar com as 2 asas desse pássaro que se chama o crente vencedor. Eu desejo a você a mais rica bênção do Senhor para a sua vida. Deixa eu orar com você. Querido Senhor Jesus,
Eu quero pedir para Ti esta noite, nesta hora aqui, que os meus irmãos estão me vendo e ouvindo por este monitor, eu rogo a Tua bênção sobre eles e vivifica essa palavra, Senhor. Nós não somos dignos dela, mas o Senhor nos fez dignos por meio do Seu Filho. Então nós a recebemos alegremente. Não temos direito a herança nenhuma, mas o Senhor nos fez herdeiros. Então nós recebemos a herança da palavra, Senhor. Recebemos a herança da oração. Recebemos a herança do Teu reino e vamos vivê-lo e praticá-lo intensamente. Pedimos, Senhor, que a nossa mente seja transformada pelo poder da palavra e pelo poder da oração. Seja o Senhor bendito na vida de todos os meus irmãos. Assim eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, um beijo no coração de vocês e até a próxima terça top, no nome do Senhor Jesus. Valeu, tchau, tchau.